Eu vou ler duas porções do Evangelho na mensagem de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, quando ele diz: Ele vos deu ou nos deu vida. E ele não está falando de vida biológica, de biologia. Está falando de vida espiritual, vida psicológico-espiritual, zoe, aquilo que está para além do biológico, para além do animal. Ele não nos animou como animais, mas nos deu vida. Porque antes, mesmo estando vivos biologicamente, estávamos mortos espiritualmente. Portanto, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos, que são aqueles pecados deliberados, que são aqueles desvios da consciência, pareptoma, que é aquilo que é uma decisão de sair do caminho. É o pecado deliberado, é a escolha. Nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, que são os pecados da nossa natureza. A amartia é a designação, é aquela tortuosidade intrínseca que nos desvia da vida de Deus, sem que necessariamente percebamos. Então, estamos desviados do sentido, desviados da captação natural, desconectados, usando uma das linguagens de Jesus, ramos que se desligaram da seiva da vida. Então, essa minha morte decorre de quem eu sou e decorre de quem eu sendo, eu escolho para fora do caminho, da verdade, da vida, daquilo que é o nosso ser em Deus, ou deveria ser, ou para o que fomos criados. Ele nos deu vida estando nós mortos nas nossas escolhas e na nossa natureza, ou na nossa natureza que provoca as nossas escolhas. Em cuja situação nós todos andamos no passado. Quem tem memória sabe. Tanto quanto andamos hoje, porque não basta saber disso, se continuamos a viver assim, sem a consciência de que só há vida em Deus, nós continuamos andando assim no presente. E isto tem a ver com uma doença essencial do nosso ser, que cria um volume coletivo, que a sociologia chama por muitos nomes, que a psicologia, especialmente a junguiana, chama de inconsciente coletivo, que a economia chama de tendência. Cria um curso, o curso deste mundo. A cultura, a antropologia sociológica define como cultura. O fato é que boa parte dessa cultura, que é alimentada pela nossa razão acadêmica e profundamente dia a dia, nós somos convencidos de que nós temos razão nos nossos delitos e temos razão nos nossos pecados,
E uma vez que batizamos isso pelos nomes acadêmicos, que definimos a fenomenologia do processo, parece que em assim fazendo nós estamos autorizados a continuar assim sendo, andando desse modo segundo o fluxo, sem pensarmos em momento algum em por que somos como somos, andamos como andamos, fazemos o que fazemos, escolhemos o que escolhemos, defendemos o que defendemos. Alguns seres humanos nascem e morrem sem jamais pensar no significado do que fizeram, do que foram. Simplesmente se deixaram ir como gravetos na corrente da enxurrada, como árvores no dilúvio. E assim a existência da maioria da humanidade, andando segundo o fluxo. E não só o fluxo que se manifesta como trato tácito, coletivo, que a gente apelida de cultura nacional, que a gente apelida de nós somos assim, ou que a gente honra e levanta a bandeira para glorificar a tortuosidade da nossa própria história com o orgulho patriota ou nacionalista. Ou a gente continua matando porque os nossos antepassados mataram, a gente continua odiando porque os nossos antepassados odiaram, e a gente defende bandeiras e levanta pavilhões de loucura e de ensandecimento, porque outros fizeram e nós honramos o sangue da idiotice deles. Nós aplaudimos e chamamos isso de heroísmo nacional, que é o curso, é o fluxo. Botamos um emblema na loucura e a justificamos. E convidamos outros a honrarem aquele processo, aquele fluxo, sem pensarmos no que estamos fazendo, nem por que assim somos. Sem imaginarmos que se tivéssemos nascido num outro lado do mundo, estaríamos lutando por outras coisas que desse lado do mundo nós odiamos. Estaríamos adorando divindades que desse lado do mundo nós satanizamos. E abominamos todo aquele que de outro lado do mundo faz a coisa diferente do fluxo da nossa história. De modo que somos condicionados. E o processo é esse. A nossa tortuosidade natural nos destina frequentemente a escolhas perversas, que, como são praticadas coletivamente, se transformam em história. E como se transformaram em história, nós as reverenciamos e as cultuamos, por mais loucas e anti-humanas que elas sejam, e nos negamos a evoluir e quebrar aquele processo, porque parece que estamos negando a insanidade dos nossos antepassados. Estamos sendo infiéis para com a loucura que nos precedeu, sem percebermos que no meio disso tudo estamos andando, animados também pelo príncipe da potestade do ar. São cumulações de tortuosidade. É a minha natureza, são as escolhas e deliberações individuais que faço, são os fluxos coletivos que nós historiamos, transformamos em narrativa, transformamos em processo histórico, transformamos em condicionamento, determinamos que quem não viver daquele modo não é patriota, não é nacionalista, não ama essa coisa que se chama pátria, que eu não sei o que é.
é apenas uma convergência de insanidades históricas e de acumulações que nós embandeiramos, damos a isso um hino e batemos continência a essa memória que invariavelmente é de esquartejamento, de morte, de sangue, de ódio, que precisa ser preservado para que nós nos mantenhamos fiéis à insanidade local, sem perceber que estamos apenas obedecendo o príncipe da potestade do ar, que se alimenta da nossa loucura e a devolve superlativizada, aumentada a nós, de modo que os ciclos históricos vão nos mostrando que o pior está adiante, é que nós nos cansamos de tanto ódio, tanta guerra, e há gerações que dão uma intervalada na loucura por se distraírem com outras coisas, aí levanta-se de novo um outro fluxo nacionalista, patriota, glorioso, que quer honrar a memória do ódio, e uma geração inteira se volta outra vez para cultuar a insanidade em nome da dignidade do patriotismo. E o príncipe da potestade do ar come a nossa loucura, porque a serpente, desde o Éden, come o pó da terra, come a produção humana, come o fluxo do nosso andar e devolve isso aumentada e superlativizadamente, e nós, da nossa alienação enlouquecida, adoramos, cultuamos e veneramos aquilo que matou e que matará, e que apenas divide os homens, e o diabolos, o divisor, quando vê surgir o antagonismo da morte entre nós, orgasma infernalmente sobre a nossa loucura. O Espírito que agora, hoje, já aqui, no mundo, no Brasil, entre nós, está atuando, atua nos filhos da desobediência. Desobediência ao sentido simples da vida. Todo mundo sabe que nós temos que amar e não odiar. Mas até que levantem-se uma bandeira e a gente odeia em nome do orgulho daquela bandeira. A gente mata o semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus, em nome de um nacionalismo que, se eu pedir para você explicar, você não consegue. É tudo briga entre homo sapiens e neandertais e australopitecos e seres primitivos da caverna. Loucos. O diabo, como dizia Lutero, montado nessa montaria toda, assim, desembesta, seu idiota, que eu estou aqui, vai, espora um, espora outro, e vai, e a gente aí, Deus acima de tudo. Deus acima de nada. É a morte acima de tudo, o ódio acima de tudo. O que é o Brasil? Chegamos aqui, acabamos com os guaranis, os tupinambás, todos os milhões que havia aqui. Acabamos com isso tudo em nome da coroa portuguesa e hoje temos um orgulho enorme do nosso genocídio. E achamos que, uma vez que nós silenciamos os seres humanos anteriores, que eram iguaizinhos a nós que aqui viviam, nós ganhamos um direito intrínseco de ressignificar a história do genocídio com a nossa presença e fazer dela uma dignidade que não teve origem a não ser nas pulsões do desejo,
da cobiça, do capricho, da ganância e do inferno. Príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, entre os quais andamos todos nós. Todos nós. E eu acho que, neste momento no Brasil, nós estamos tendo a chance extraordinária de ver nosso primitivismo, a nossa natureza ruim, os nossos piores sentimentos, as nossas expressões das idolatrias que nunca morrem, que só se disfarçam de momento em momento para depois eclodirem gloriosas na nossa alma alienada, dentre os quais também todos nós andamos, outrora, e muitos de nós renovamos isso no presente com muito orgulho no coração ensandecido. Isso tudo segundo as inclinações da nossa carne, segundo o animal, o predador, que nunca dá lugar ao homo pneumáticos, esse que é um homem criado para andar com a consciência do Espírito, na vida de Deus, que é o homem que só se põe em pé quando ama, e enquanto não ama, é quadrúpede. Está por aí, com os seus orgulhos e os seus brasões, mas não deixou de ser apenas um animal com um orgulho completamente perverso, distante de todo e qualquer significado da vida de Deus no ser. E dizemos que estamos fazendo isso em nome de Deus para defender a família, para defender a pátria, para nos defendermos dos diferentes, dos que não são como nós. Mas isso tudo Paulo chama apenas de as inclinações da nossa predatoriedade. E éramos, tanto quanto continuamos a ser, infelizmente, filhos do ódio, filhos da ira. Não só provocando a ira divina, mas somos filhos de algo que nasceu do ódio. E nós levantamos as bandeiras do ódio com o orgulho da morte. Somos nós assim como também os demais. Podem se assentar os que ainda estão em pé. Teve um monte de gente que desobedeceu e sentou, né? Bom, essa foi a primeira leitura. Nessa primeira leitura, nós vimos camadas dimensionais em processo. Nós mortos na nossa natureza, mortos pelas escolhas que fazemos, escolhemos a morte sempre. Embora Deus nos diga, se você fizer isso, morrendo você vai morrer, mas há uma atratividade, uma sedução irresistível na morte. E a gente escolhe o que mata a nós mesmos e ao próximo. Isso está na camada essencial do nosso ser. Aí vem essa outra camada, que é a da sociologia desse ajuntamento, dessa coletividade, que está na antropologia coletiva dos nossos vínculos. Porque um homem ruim sozinho é menos ruim do que um homem ruim acompanhado de outro homem ruim. Essa psicologia já mostrou isso há muito tempo, que o indivíduo sozinho não é capaz de cometer barbaridades
que em grupo ele comete, porque em grupo existe a dissolvência da responsabilidade. E aí não fui eu quem fiz, fomos nós. Os mecanismos de solidariedade transferente perversa se manifestam de modo imediato. Vocês vejam, por exemplo, na Alemanha nazista. Alguns indivíduos ali, sozinhos, não teriam a coragem de terem feito aquilo que, uniformizados, vestidos, sob uma cadeia de comando, eles realizavam, porque a ordem não era deles, era do Führer. E abaixo dele vinha um Himmler, ou vinha qualquer outro na cadeia de comando, de modo que na ponta do processo matava-se aos milhões, porque a ordem tinha sido dada, eu estou cumprindo a minha obrigação, e ainda tem a ideia dogmática de que aquele que obedece à ordem está, de certa forma, isento do que praticou. Estudos foram feitos, por exemplo, no Vietnã. A maioria daqueles soldadinhos americanos que estavam ali eram garotos que cresceram em escolas dominical, que de volta em casa era tudo paz e amor, meu irmão. Um baseadinho, pô, para com isso. Faça o amor, não faça a guerra. Mas uniformizado na trincheira, no conflito, no combate, o sujeito fazia aquilo que a mãe dele jamais acreditaria que ele fosse capaz de fazer. E embora o mecanismo psicológico em operação fosse o da irresponsabilização pessoal, a alma sabe que aquele estado de transgressão não pode ser transferido. E aí vem os efeitos pós-traumáticos, as loucuras, as angústias, os suicídios, os desesperos, tudo mais, que nós já tivemos de sobra na história humana para entender. E aí tem outra camada dimensional nesse processo, para além do curso do mundo, que é essa realidade invisível, com a qual a sociologia não conta, nem a psicologia, nem a antropologia, nem nenhuma ciência, dela se apercebe essa dimensão pervasiva do príncipe da potestade do ar. Essa é a linguagem que Paulo usa para designar esse vento do mal. Esses principados imperceptíveis, agindo como se já não bastasse a minha natureza perversa, como se já não bastasse a nossa associação enlouquecida, ainda existe essa indução invisível, dizendo, vai que é tua, é teu direito. Se você não fizer, você é um idiota. Você vai deixar esse outro se tornar superior sobre você, acaba com ele. Você vai deixar passar, não tem ninguém vendo, come ela. Eu não preciso. Meu Deus, a minha carne em si já dá conta do recado. O aplauso coletivo estimulante, porque de um lado a sociedade pune, mas de um outro lado, subrepeticiamente, ela estimula. Ainda tem o príncipe da potestade do ar. Como Deus sereis, para com isso, deixa de ser louco. É tua, é teu, alcança, você pode, ó como pega, vai. Tantos já fizeram, você vai passar pela existência sem essa experiência. Aí já é tudo que a minha carne quer, como Paulo diz aqui, fazendo a vontade da carne, da pulsão, do desejo, do bicho, do predador. E dos pensamentos que buscam justificar a ação, o desejo, explicar por que você é mau.
toda a lógica da perversidade elaborada como conclusão justificadora da sua ação totalmente enlouquecida. Um leão não faz assim, como a gente faz sem fome, como a gente faz repetindo o espírito de uma predatoriedade que, quando existiu e existe na natureza, é para proteger um real instinto de sobrevivência. Em nós é a escolha de uma maldade pelo controle, pelo poder. Somos nós. É a nossa sociedade, é a nossa nacionalidade, é a nossa pátria. Por isso Jesus chamou essas forças invisíveis de príncipe deste mundo. Por isso João disse que o mundo, que não é a Terra é só o planeta. A Terra está aqui há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O mundo é que é novo. O mundo, a antropologia está na dúvida. As perspectivas mais antigas dizem 120 mil anos, algumas outras 70 mil anos e algumas outras 50 mil anos, dependendo da sofisticação dos aparatos encontrados, que designam já a produção completamente inteligente desses seres que somos nós, chamados de Homo sapiens, da maneira mais irônica possível, porque tudo que esse homo não tem é nenhum sapiens dentro de si. O Homo burros, o Homo otários, o Homo idióticos, somos nós. Paulo gentilmente chama de homopsíquicos, que é uma designação para esse ser de pulsões, só de pulsões, como uma água viva. É um orgulho de ser isso. Eu digo, vem, Senhor Jesus, e me tira daqui o quanto antes. Porque é ruim demais viver no meio dessa loucura. É pavoroso. Por isso eu compreendo completamente e me rendo quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Não poderia ser. E, infelizmente, não dá para ser. A gente aqui só dá uma salgada aqui, uma salgada ali, acende uma luz lá, vai, segura e enfia dedo nos buracos dessa coisa naufragante, grita, grita e ninguém ouve, aponta numa outra direção e tem gente que diz: olha o doido! O caminho é estreito, a porta é estreita e você anda sozinho. E pouca gente compreende. E se você esperar ser compreendido, você é mais louco do que eles. Não tem como eles virem a te compreender. Vejam quantas camadas introdutórias. Aí vem Paulo e prossegue. Aqui, na consciência do Novo Testamento, claro que Jesus está fora dessa percepção, porque para ele isso era o que era. Ele é aquele em quem, por mais louco que isso tudo seja, essa loucura emanou do seu sopro de vida e foi pervertido nisso que se tornou. É quase uma redundância blasfema dizer que ele sabe como tudo isso é. Quanto ao mais, Paulo diz,
capítulo 6 de Efésios. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para viver no meio desse negócio. Para lidar comigo mesmo, com a minha natureza. Minha natureza é horrorosa. Como Paulo diz, se eu me entregar à minha disposição mental reprovável, eu me torno pior do que todas as bestas concebíveis. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força. Ele usa um termo grego forte. Força aqui é domínio. Domínio. Sede fortalecidos sob o domínio do poder de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para viver nesse mundo, para ser um sinal vivo do Evangelho nesse mundo, como ele é, só revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Como se não bastasse, ainda tem cilada para todo lado. Anda bobo por aí, não sabe que é arapuca atrás de arapuca, engano atrás de engano, é miragem para todo lado, é holograma, é fantasmagoria, é mentira sendo contada como verdade, bisuntada de verdade. Revestivos para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ai, meu Deus. A minha carne e o meu sangue já são uma porcaria. E ele ainda vem e diz, olha, o buraco é mais em cima. É num outro nível ainda. Além do bicho, do animal, da ganância, do desejo, do pecado da natureza essencial e da deliberação consciente em favor e em solidariedade ao mal, além do conjunto que fragiliza a decisão pessoal, além da necessidade de afirmação coletiva, de aparição coletiva, de validação coletiva, que coloca você no caminho e no curso de fazer o que você nem reflete o significado do que está sendo e fazendo, sendo soprado e tangido pelo príncipe da potestade do mal, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência daquele que se apega ao caminho do desvio como direito de ser e de existir, tanto mais quanto assim seja, mais ele atua. Quanto mais alienados, mais tangidos por ele, e mais fazemos a vontade da carne, como um direito animal, como um bicho predador. E os nossos pensamentos perdem a racionalidade. E a gente se torna apenas besta funcional, seres capazes de inteligência que penetram na dimensão da mecânica quântica, ou que colocam a gente na observação do fundo do universo ou do momento primal do Big Bang deste universo convencional. No entanto, apesar de toda essa inteligência funcional, somos filhos da ira, incapazes de amar quem elabora
o processo científico que enxerga o elemento primal da explosão inicial do universo linear convencional que a gente habita, não consegue ser leal à esposa, não consegue tratar bem os filhos, não consegue amar o pai, a mãe, não consegue perdoar. Porque a inteligência funcional não tem absolutamente nada a ver com a sabedoria relacional e existencial. É inteligente, mas só faz a vontade da carne e do pensamento. E às vezes, até mesmo as grandes conquistas, eu disse às vezes para ser generoso, quase sempre, até as grandes conquistas do saber são motivadas tão somente pela carne, pela vaidade, pela disputa e pela egolatria. Não é amor ao saber, é a vontade de saber antes dos outros para receber uma glória passageira e corruptível. Aí Paulo vem e diz, olha, fortaleça-se no Senhor, se vista de Deus, para você suportar. Porque ainda tem as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados de outras dimensões. Por isso eu falei desse universo linear, espaço-temporal, que é só uma camada universal. Está longe de ser a realidade toda. Cada vez mais, a ciência física vai nos apresentando possibilidades e constatações sobre o fato de que esse macro-universo de natureza newtoniana, essa coisa de galáxias, estrelas, planetas, do telescópio, é a menor parte de tudo. No mundo da mecânica quântica, você já constata ali naquela realidade diminuta a possibilidade de que haja dimensões e dimensões e camadas e camadas e camadas de existência. Uma partícula subatômica nunca existe sozinha. Se você fixa uma partícula subatômica aqui, o recíproco dela, porque ela tem no mínimo um outro recíproco que pode estar do outro lado da galáxia, porque esses entes subatômicos não conhecem espaço-tempo. Se você altera essa aqui, você mexe na outra. Eles vêm e mostram isso, hoje isso é visibilizável. Em laboratórios extraordinários, como o CERN, na Suíça e na França, como alguns outros menores, mas que fazem experimentos da mesma natureza, mostrando aquilo que Einstein, não entendendo, e foi ele que descobriu, mas não aceitou o que tinha descoberto, porque ele disse, é louco demais para eu aceitar. E ele chamou isso, não tendo um nome para dar, chamou de efeito assombração. Um spooky phenomenon. Ele não podia explicar como é que uma partícula existente tinha um recíproco idêntico. E que se você mexesse nessa, você alterava a outra, e que o mero olhar do observador alterava a outra. Só olhar. Isso a gente está começando a entender agora, do ponto de vista científico. Mas para Paulo,
não com linguagem científica e não com experimento científico, mas pela intuição do Espírito. Para ele isso já era verdade. Sabia disso. Aliás, os que primeiro começaram a perceber o paralelismo dos mundos não foram os judeus, foram os persas de Zoroastro. Os judeus começaram a aprender isso no cativeiro em Babilônia. É onde aparece a primeira vez a designação de principado. O príncipe da Pérsia contra o príncipe de Israel, que era Miguel, contra o príncipe da Grécia que viria. Eles começaram a perceber que para cima da camada histórica havia outras dimensões. Hoje, a teoria física das cordas mostra que se pode ter até 11, 12, 13 dimensões, que é mais ou menos aquilo que Paulo fala, quando fala de principados, potestades, poderes, tronos, e ele vai designando coisas que às vezes refletem pessoalidade, outras vezes são apenas fenômenos de um poder indizível, mas que existe para além da camada imediata da nossa percepção humana. Se a nossa luta, para além de tudo, ainda lida com essa intenção malévola de nos tornar ratinhos de laboratório de experimentos de outra natureza. De modo que eu estou aqui sendo objeto de tentativas de experimento, e você também. Hoje existem cientistas falando do universo holográfico. É como se nós estivéssemos aqui sob um jogo de outras forças maiores. Eles não chamam de principado, potestades, tronos, poderes, nada disso. Mas eles estão admitindo camadas e camadas e camadas de influência sobre nós aqui. E eu podia falar o resto da semana sobre isso, porque esse negócio só cresce todo dia dentro de mim, eu não consigo olhar o mundo. Há muitos anos a minha mulher sabe, sem ver tudo isso o tempo todo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder lidar com tudo isso. Olha o meu tamanho diante disso tudo. Como é que eu posso lidar com isso sozinho? É o quê? Com a minha inteligência que eu vou vencer? É com a força psíquica que eu possa desenvolver? São com teorias freudianas, junguianas, rogerianas ou de qualquer outro desses grandes expoentes da psique? São pequenas dimensões comparadas com o todo. E aí você ainda pensa que Trump tem poder, Trump tem poder, Trump tem poder, aleluia, tem poder. Tadinho, está sendo cavalgado. Se você visse o bichão que está montado nele, vai, meu louro. Vai, russinho, gostoso. Foi um contrato perfeito. Um telefonema perfeito. Awesome. Foi maravilhoso. Sem saber que ele é um Calígula, um Nero, um bicho doido montado por alguém. Nós aqui temos gente parecida também. E a terra inteira está cheia desses loucos. E a gente fica pensando que o mundo acaba ali, na Casa Branca. Termina no Kremlin. E que o Palácio do Planalto tem uma grande importância universal.
Meu Deus, nós não vimos nada. E estamos dia a dia iludidos, pensando que o que existe é isso que está aí, isso aí é a fachada, onde os marionetes são marionetados e a gente fica pensando que quem chega perto está decidindo alguma coisa. Não estamos decidindo nada, na maioria das vezes estão sendo apenas manipulados e nós nos entregamos a essa manipulação em nome de Deus, se assim for feito. Nem eles próprios sabem do que são vítimas. Agora é de admirar a quantidade de pastores que leem esse texto toda hora e até citam e que se aliam à loucura pensando que estão resolvendo problemas de ordem extraordinariamente importante, sem verificarem que eles se tornaram também bonecos e palhaços do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da cobiça, da ira, da ganância de poder. Principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, dominadores, a palavra que Paulo usa. Potestades são forças. Principados, na mente de Paulo, designavam categorias de arcanjos, de criaturas de uma outra dimensão, que a gente, não tendo como designar, chama de anjo, que significa só mensageiro, porque levavam mensagem, traziam mensagens. Mas são camadas maiores. Potestades, ele usa a expressão grega exousia, que significa autoridades dimensionais. Dominadores deste mundo tenebroso, que são aqueles que estão manipulando todas as forças políticas e econômicas da Terra. Só pode ser uma coisa muito diabólica para que 2.300 seres humanos sejam os detentores da riqueza de 60% dos 7 bilhões e meio de humanos no planeta. Imagina, 2.300 tem bilhões na mão de seres humanos. Tudo que os outros não comem está na mão dele. Tudo que os outros não podem está na mão deles. Esses são os humanos dominadores deste mundo tenebroso, e por trás deles tem esses que eles próprios não sabem quem são e que existem. Paulo diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem enfrentar as ciladas, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças pneumáticas do mal, as forças espirituais, forças mediúnicas, forças que fazem mediação entre essas camadas de poder e se plantam na mente humana. Forças espirituais, literalmente pneumáticas. Forças da mediunidade presente na alma dos seres humanos do planeta, que são tangidos e levados sem perceberem por que dimensões, que Paulo aqui chama de regiões celestes. São camadas e camadas. Portanto, sendo assim, vamos cantar um corinho. Sendo assim, vamos eleger um fanático que defenda as nossas famílias. Cara, eu não sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou, porque eu fico olhando e digo, não é possível.
que o pessoal não consiga enxergar e não conseguem. Como se a gente pudesse defender a família por decreto. O meu melhor para defender a minha família é amá-los. É ensinar a eles a verdade e a justiça do reino de Deus. É interceder por eles. É dar o exemplo de uma consciência que está para além do imediato. É o melhor que eu consigo, quando consigo, se consigo. Porque cada um deles vai ter que desenvolver a sua própria consciência. Eu posso, na melhor das hipóteses, emulá-los nessa direção, estimulá-los nessa percepção, mas eles todos, cada um, terão que ter sua própria compreensão e revelação. Do contrário, eles também serão montaria da perversidade. É que hoje a gente falou em algumas promessas de Deus. Eu vivo agarrado nelas o tempo todo. E crendo que eu não gerei filhos para a perdição, para a loucura, para o engano, para serem montaria das trevas. Crendo que todos eles terão um bom coração. Todos eles privilegiarão o amor e não a indiferença e o ódio. Todos eles serão gente do perdão. Todos eles serão pessoas da misericórdia e do amor, sem cuja força nós não conseguimos enfrentar nada. O único poder para enfrentar isso é o amor. Que Paulo chama aqui de se revestir das armaduras de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, sem cujas armaduras vocês não vão conseguir, vocês só vão conseguir se tomarem toda a armadura de Deus. E a finalidade é essa, para que possais resistir. Resistir no dia mau.